Leitura de Salmos. Salmo 73. O Senhor é minha fortaleza contra a inveja e amargura. Hoje vamos estudar o Salmo 73, escrito por Asaf. Ele era um líder de louvor, mas mesmo estando perto do altar, ele quase perdeu a fé por inveja e amargura, ao olhar para a riqueza dos injustos. Vamos entender como ele superou essa crise. Na primeira parte, Asaf apresenta sua tese e a sua crise. Nos versos 1 ao 3, ele faz a afirmação de fé. Asaf reconhece que Deus é bom para os limpos de coração. Ele faz uma confissão. Ele confessa que quase se desviou. Ele diz assim: os meus pés quase resvalaram. E ele fala qual o gatilho que fez com que ele quase resvalasse. A inveja que ele sentiu ao observar a prosperidade dos arrogantes. Vamos ver aqui na Bíblia os versos 1 a 3 do Salmo 73. Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Agora vamos para a parte 2 desse salmo, que fala sobre a ilusão da prosperidade dos ímpios. Vamos ler os versos 4 ao 12. Nesse trecho, Asaf faz uma observação. A observação que ele faz é que eles, os soberbos, eles parecem não ter dores, são robustos e não passam pelas tribulações comuns aos homens. Ele fala sobre o comportamento deles, que a soberba lhes serve de colar e a violência como roupa deles, como veste. Eles zombam e falam com arrogância. E ele chega a uma conclusão equivocada. Eles parecem estar sempre seguros e aumentando as suas riquezas. Só parece. A conclusão de que eles estão seguros e aumentando as riquezas é uma conclusão equivocada. Porque é apenas uma aparência, é apenas uma ilusão. Vamos ler os versos 4 ao 12. Verso 4. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Isso aqui é Asaf. Asaf olhando para eles e tirando as conclusões dele. Ele diz, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. 5. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. 6. Pelo que a soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno, ou seja, como de um enfeite. 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. Ou seja, eles estão sempre pensando no que vão fazer, o que vão comprar, para onde vão. 8. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Então eles oprimem as outras pessoas com a sua arrogância. 9. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Quer dizer, falam contra Deus, e a sua língua percorre a terra, quer dizer, falam de tudo que existe sobre a terra. 10.
pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. 11. E dizem, como o sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? 12. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Nós percebemos aqui dos versos 4 ao 12 que o Asaf, ele olha para os ímpios, ele sabe que eles são ímpios, porque no verso 12 ele fala isso. Eis que estes são ímpios. Ele sabe que eles são ímpios, porque eles falam contra Deus. No verso 11 eles dizem, como o sabe Deus? Em outras palavras, eles duvidam da existência de Deus. Eles não se importam com Deus. E Asaf diz, eles são ímpios, porque eles não têm relação com Deus. E todavia, estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. O ponto aqui é que Asaf está prestando atenção naquilo que eles têm, na sua soberba, na sua forma de falar com arrogância. E é essa distorção na visão de Asaf que faz com que ele fique com essa dor no coração. Agora vem o ponto 3, que mostra justamente o conflito interno e a amargura, que são os versos 13 ao 16. O Asaf, ele vai apresentar um questionamento. O questionamento é, com efeito, inutilmente limpei o meu coração. Ele vai dizer que foi inútil ele limpar o coração dele. Ele sente que sua santidade não está trazendo benefícios imediatos. E com isso, ele passa a ter um sofrimento silencioso. Qual é o sofrimento silencioso? Ele não queria trair a geração dos filhos de Deus, falando essas dúvidas abertamente. Mas o pensamento era doloroso, ele fala, era doloroso aos meus olhos. Vamos ler aqui os versos 13 ao 16. Verso 13. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Por que Asaf estava sendo todo dia afligido e castigado? Porque ele acordava e ficava olhando para os soberbos, para os arrogantes e pensando que a vida deles era melhor do que a vida dele próprio. Então ele estava preso nessa ilusão. Verso 15. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Então no verso 15 ele está dizendo o seguinte, se eu falar a respeito dessas coisas que estão dentro do meu coração, eu também vou falar dessas coisas. Por que os ricos prosperam? Por que para eles a vida é melhor? Se eu abrisse a minha boca, se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. O Asaf, ele era o líder de louvor no templo, na época do rei Davi. Ele era um dos levitas que adorava a Deus. Então ele tem uma preocupação aqui. Eu não posso abrir a minha boca e falar o que está dentro do meu coração, porque se eu falar isso abertamente, eu vou ofender a geração dos filhos de Deus. Eu posso criar um escândalo. Então ele ficou em silêncio. Ele ficou guardando aquele sofrimento para ele. Aí vem no verso 16. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Então no 16, ele estava pensando, eu quero entender isso. Então ele ficou perturbado. Tem uma outra versão que fala que quando ele pensou em compreender isso, ele ficou sobremodo amargurado.
Ele ficou carregando uma amargura, um azedume no coração dele. Aí vem o ponto 4. Tem o momento da virada. O momento em que o Asaf consegue perceber a perspectiva do santuário, que nós vamos ler agora, os versos 17 ao verso 20. Esse é o momento chave. Quando ele entra no santuário, ele fala assim: até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Qual é a realidade dos fatos? Quando Asaf entra no santuário, ele percebe que os ímpios estão em lugares escorregadios e que a sua ruína será repentina. A prosperidade deles é como um sonho que se desfaz ao acordar. Então, lendo aqui o verso 17 ao 20. No 17, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. 18, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. 19, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. 20, como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Aqui, Asaf está dizendo: haverá um dia em que nós adormecemos desta vida e abrimos os olhos em outra vida. E nessa hora, para onde eles vão? Então Asaf, quando ele entra no santuário de Deus, ele entende que os soberbos que questionam aonde está Deus. Eles não têm nenhuma relação com Deus. Então o lugar em que eles estão são lugares escorregadios. Por que são lugares escorregadios, como diz o verso 18? Porque eles pensam que estão firmes, eles pensam que estão seguros, mas eles não percebem que esse lugar é que os afasta de Deus, que os deixa no lugar de insegurança. Vamos fazer um corte para entrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Jesus falando a respeito do lugar que é firme e do lugar que é escorregadio, como nós lemos ali no Salmo 73. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Verso 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sabemos que a rocha é o próprio Cristo, o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, que é Deus. Agora no verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, esses que constroem as suas riquezas, como no Salmo 73, que Asaf está falando a respeito deles, eles constroem muitas coisas, mas eles constroem sobre a areia. Aí o 27, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quantas notícias se ouvem de pessoas extremamente ricas que passam por uma crise e de repente decaem em profunda depressão por causa das suas riquezas. Elas perdem completamente o sentido da vida.
no momento em que surgem os problemas, nenhuma das riquezas e toda a soberba que eles vestem como um colar, que Asaf fala lá no Salmo 73, tudo aquilo se perde. Então Jesus disse que existe uma diferença entre construir a sua casa na rocha e construir a casa sobre a areia. A areia aqui são aqueles lugares escorregadios do Salmo 73. Então, voltando aqui para o Salmo 73, nós vemos o verso 18. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, que são justamente esses lugares construídos sobre a areia de que Jesus falou ali. Tu os lanças em destruição. No 19, como caem na desolação, quase num momento. Eles caem em depressão, eles caem de repente quando acontece alguma coisa, quando vem alguma chuva, algum vento, eles ficam completamente desolados. Num momento, de uma hora para outra, aqueles que são os soberbos, os arrogantes, ficam completamente desesperados. Quando o dinheiro não pode trazer a solução, quando o dinheiro, a sua riqueza, não pode trazer a fortaleza, eles caem em desolação quase que num momento, como diz o 19. Eles ficam totalmente consumidos de terrores, ficam completamente amedrontados. Quando um cristão recebe a notícia de uma doença grave, ele tem a sua fortaleza no Senhor, que é a sua rocha. Mas os que confiam no dinheiro, quando surge uma doença terrível, eles caem em terrores. Eles não têm a sua segurança, a sua fortaleza na rocha. E todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, toda a sua soberba, toda a sua arrogância se vai. Então, o verso 20 diz: como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Quando eles fecham os olhos dessa vida, o Senhor não os verá, não porque o Senhor não ama eles, mas porque eles, ao longo da vida, construíram a sua casa na areia. Não quiseram tratar da sua relação com Deus. Agora vem a quinta parte, o momento do arrependimento e da restauração de Asaf. Nós vamos ler os versos 21 ao 24. Nesse momento, Asaf reconhece a sua ignorância. Então, o reconhecimento da ignorância, ele confessa que agiu como um animal diante de Deus por causa de sua amargura. Depois ele fala da presença constante de Deus. Ele entende que apesar de sua dúvida, o Senhor sempre esteve segurando sua mão direita. E ele completa que Deus é o guia fiel. Ele fala assim: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Vamos ler os versos 21 ao 24. Verso 21. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Veja a descrição que Asaf faz a respeito da inveja, a respeito do que ele sentiu. Ele fala de dores físicas, dores no próprio corpo, por causa da inveja. Ele fala: o meu coração se azedou e eu sinto picadas nos meus rins. 22. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. 23. Todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Então, de um lado, ele reconhece: olha só como que eu fiquei com meu coração azedo, fiquei com picadas nos rins, fiquei bruto como se fosse um animal. Mas aí ele reconhece no 23, todavia, eu estou de contínuo contigo, o Senhor está comigo. Tu me seguraste pela mão direita,
E o 24, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Aqui, Asaf reconhece que a relação que ele tem com Deus, a comunhão que ele tem com Deus, tem um valor para a eternidade, para essa vida, porque ele diz: o Senhor é o que me segura pela mão direita. Aqui ele consegue perceber a bondade de Deus sobre a vida dele. Nesse momento, tem uma virada na perspectiva de Asaf. Ele olha para ele próprio. Ele olha para si mesmo na sua relação com Deus. E ele entende o valor dessa relação com Deus. Ele entende que Deus o segura pela mão direita, que Deus guia ele no conselho dele, e que no final, quando ele fechar os olhos dessa vida, o Senhor o receberá em glória, na eternidade. Em seguida vem a parte 6, que é a conclusão. Asaf chega à conclusão que Deus é o bem supremo, dos versos 25 ao 28. Ele faz uma declaração de amor. Quem tenho eu no céu, senão a ti? Ele entende a força na fraqueza. Mesmo que a carne e o coração falhem, Deus é a fortaleza e a porção eterna. E ele entende o dever do fiel, que é aproximar-se de Deus e anunciar todas as suas obras. Então, lendo aqui o verso 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. 26. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quando ele fala, Deus é minha porção para sempre, ele fala, Deus é tudo na minha vida. É a parte da minha vida. 27. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que, apostatando, se desviam de ti. Ou seja, aqueles que, se afastando, se desviam de Deus. E o 28. Mas, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então a conclusão a que Asaf chega é a de que Deus é a fortaleza dele. Quando ele olha para o céu, ele fala, a quem tenho eu no céu, senão a ti? Quando olhamos para o céu, não há ninguém ali a não ser o próprio Deus. E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele olha primeiro para o céu. Ele encontra Deus. Então, quando ele olha para a terra na perspectiva de quem está olhando para Deus, não existe mais motivo para que ele fique com inveja, para que ele fique com amargura, porque quando ele olha para cima e vê a quem tenho eu no céu senão a ti, ele percebe que não vale a pena ficar observando a vida dos outros, que não vale a pena gastar a vida se comparando aos outros, de que o que vale a pena é manter o relacionamento com Deus. No 26 ele fala, minha carne e meu coração podem desfalecer, eles desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. Ele é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. E ele conclui no 28, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Então essa é a resposta que Asaf dá para o problema
da inveja e da amargura que entrou no coração dele em função de ficar observando a vida dos soberbos. Então, aqui, fazendo algumas considerações a respeito da inveja. A inveja, ela sempre vem de uma comparação com pessoas próximas. O ponto 1, nós sempre fazemos comparações. Isso faz parte do ser humano. Ficar se comparando. E ficar se comparando com as pessoas próximas. Ninguém fica se comparando com aquela pessoa que está longe, que está distante. A inveja não vem quando a pessoa está muito longe de nós. A inveja, ela nasce quando se fazem comparações com as pessoas que estão próximas. Por que isso acontece? Porque as pessoas que estão próximas são pessoas que, em geral, vivem no mesmo lugar, às vezes cresceram juntos, às vezes trabalharam juntos. Então, a sensação de que o outro foi mais longe e que ficamos para trás, traz essa sensação de ele foi muito longe e eu fiquei muito atrás. E essa comparação gera essa inveja. Então, no ponto 3, precisamos prestar atenção aos ambientes em que estamos inseridos. Às vezes, quando queremos crescer, melhorar, avançar, precisamos nos aproximar de pessoas que estão caminhando naquela linha que queremos. Mas às vezes, já chegamos no ponto em que nos sentimos satisfeitos. Então precisamos tomar o distanciamento, deixar aqueles que querem avançar prosseguirem e avançar, e manter o distanciamento. Quando nós falamos de ambiência, as pessoas têm dificuldade de romper relacionamentos. Existem relacionamentos que você vai fazer, você vai se aproximar, e existem relacionamentos que você vai ter que deixar. Porque as pessoas vão partir para outros níveis, para outras frequências. E não tem problema nenhum com relação a isso. O problema é a pessoa querer seguir numa frequência estando próxima ou distante de quem não deve estar. Quando você cuida de várias plantas, você vê que tem algumas plantas que só crescem em um terreno específico. Que se você coloca aquela planta do lado de uma outra, elas não conseguem crescer juntas. E assim também é necessário cuidar dos ambientes. O ponto 4, existe muito problema de identidade. Com relação à questão da identidade, nós temos 4 pontos. Letra A, autoimagem distorcida. Às vezes a pessoa olha para si mesma e vê que não é abençoada, Deus não está comigo. Ela tem uma imagem própria dela mesma que está distorcida. A solução é perceber que todos somos imagem e semelhança de Deus. Todos carregam a imagem e a semelhança de Deus. Então Deus, ele distribuiu uma parte da glória dele para cada um de nós. Quando nós estamos alinhados e entendemos a imagem e semelhança de Deus, nós cumprimos aquilo que Deus nos chamou e isso nos satisfaz. Nós lemos no Salmo 73, enquanto Asaf ficou olhando para os soberbos, como ele mesmo disse, eu fiquei como um animal. Até que eu entrei no templo e aí eu olhei para o céu e aí eu entendi a quem eu tenho senão o Senhor. Ele conseguiu entender o lugar dele no templo como levita.
Veja, Asaf, ele era responsável, ele era um líder de louvor. Quando ele olhou para o céu e ele entendeu o lugar dele, e não lá com os soberbos, mas ali, adorando ao Senhor, que aquela é a porção que Deus deu a ele, ele resolveu o problema dele da inveja. Agora a letra B. Hipervalorização do próximo. Parece que a grama do vizinho é mais verde. A pessoa que se entrega para a inveja, ela olha para a grama do vizinho e fala: é mais verde do que a minha. Ela está supervalorizando, hipervalorizando o que é do próximo. E muitas vezes a pessoa esquece de valorizar o que ela tem. Então, indo para a letra C, ela faz a minimização do que é próprio. Ela supervaloriza o que é do outro e, letra C, ela minimiza o que é dela. E a solução é a gratidão resolve isso. Agradecer pelo que se tem. Quando Asaf entrou no templo, ele falou: até que eu olhei para o céu e eu entendi que o Senhor está comigo, o Senhor me toma pela minha mão direita, o Senhor é a minha porção, o Senhor é aquele que está comigo. Então, quando ele conseguiu valorizar o que ele recebeu de Deus, ele resolveu o problema da inveja dele. Muitas vezes, nós olhamos demais para aquilo que é dos outros e esquecemos de olhar para o que Deus já nos tem dado. Agora a letra D. Existe uma visão distorcida. Uma visão quando nós olhamos para as coisas terrenas dessa vida. E nós esquecemos de olhar para o reino de Deus e a sua justiça antes. Quando Asaf olhou para o céu, ele entendeu o reino de Deus e a vontade de Deus, a justiça de Deus é a vontade de Deus para ele antes, toda a inveja e amargura dele se dissipou. E o ponto 5 aqui, a solução é cuidar da própria vida. Pense, olhe, fale e guarde o coração para o que é seu, para a sua própria vida, para a sua família, para a sua relação com Deus, para você crescer. E agora faço um convite a você. Aqui na tela está a oração de confissão. Nós lemos que Jesus disse que algumas pessoas constroem a sua casa na rocha, que é o próprio Cristo, e outras pessoas constroem a sua casa na areia. Então, onde você está construindo a sua casa? Sua casa espiritual. Se você partir hoje, para onde vai a sua alma? Aqui na oração de confissão, você pode entregar a sua vida para Jesus. Entregando a sua vida para Ele, você está construindo a sua casa espiritual na rocha. Quando você aceita Ele, Ele toma você pela mão direita, como nós lemos no Salmo 73 hoje. Ele guia e dá conselhos a você nessa vida. E quando você adormecer, Ele receberá você em glória, como nós lemos no Salmo 73. Então, ligue o seu pensamento com Deus, creia no seu coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele está vivo ao lado de Deus, e abra o seu coração e a sua boca agora para fazer essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora você está salvo. O Espírito Santo está com você. Você tem o seu nome escrito no livro da vida no céu. Você começou uma construção da sua casa na rocha. Procure uma comunidade de fé, uma igreja que prega que somente Jesus é aquele que salva e que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus.
participe dos estudos da Bíblia para conhecer a vontade dele e participe das reuniões, dos cultos de oração. Na oração, você tem uma chance, uma porta para falar com Deus. Deus se revelará a você. Ore todos os dias na sua casa. Reserve um canto, um espaço, onde você sempre tem um ponto de encontro com Deus. Fale com Ele constantemente sempre. E você pode falar com Ele, mesmo quando você estiver dirigindo o seu veículo, caminhando para algum lugar, fazendo as coisas de casa, fazendo as coisas que do seu dia a dia, você pode conectar o seu pensamento com Deus e falar sempre com Ele. Deus abençoe a sua vida. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa receba a confiança de que Deus está com ela, de que Deus abençoa ela, de que Deus cuida dela. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. Dê glória ao Pai por Ele ter enviado Jesus para nos salvar. Dê glória ao Filho, porque Ele aceitou dar a vida para nos salvar. E dê glória ao Espírito Santo, porque Ele é aquele que nos guia em todo o tempo nessa vida. Amém e amém.